Nos 3 módulos anteriores, chegámos a 3 expressões. Uma que nos relacionava as variações de entalpia com a quantidade de calor que eu fornecia ou recebia do sistema e com as variações de pressão. Uma outra expressão que me dava a espontaneidade das reações, que era traduzida pela variação da energia livre de Gibbs, que a temperatura constante era a variação de entalpia menos o produto da temperatura vezes a variação de entropia, e ainda que a variação de entropia numa reação em que a quantidade de calor fosse trocada de forma reversível, podia ser calculada a variação de entropia através da quantidade de calor trocada a dividir pela temperatura. Se eu conjugar estas 3 fórmulas numa só, eu chego à conclusão que dG é igual a dQ mais VDP menos TdS menos SdT, ou seja, dQ, se for trocado de forma reversível, é igual a TdS, portanto, TdS mais VDP menos TdS menos SdT. Reparem que aqui estes termos TdS e TdS cancelam, portanto, eu fico com a minha fórmula final dG igual a VDP menos SdT, ou seja, se a temperatura é igual a constante, o que eu obtenho é um dG igual a VDP. Ou seja, se o meu objetivo for estudar espontaneidade em função de variações de pressão, e reparem que vulgarmente eu tenho os meus constituintes, os meus reagentes em fase gasosa, eu posso usar esta expressão para ver como é que evolui a minha reação química. E, portanto, o que eu vou fazer seguidamente é tentar elaborar um bocadinho mais esta expressão utilizando os conceitos de gás perfeito. Portanto, se eu admitir que todos os meus reagentes que estão em fase gasosa se comportam como gases perfeitos, eu vou poder usar a relação PV igual a nRT e, portanto, posso expressar o volume em função da pressão, V igual a nRT sobre P, e, portanto, aplicando naquela expressão, fica uma variação de energia livre de Gibbs é igual a nRT sobre P dP. Esta equação já só depende só vais depender as variações de energia livre de Gibbs da pressão, portanto, da pressão e da sua variação, e, portanto, se eu quiser pensar num processo em que eu faço variações muito elementares de pressão para que o processo seja reversível, eu posso saber a variação de energia livre de Gibbs entre um estado inicial e um estado final, portanto, um ΔG, passar daquele D muito pequenino para um delta macroscópico, fazendo a integração entre um estado inicial e um estado final da expressão nRT sobre P dP, que, como é óbvio, portanto, isto é como se fosse dx sobre x, este integral dá origem a um logaritmo, e isto fica nRT logaritmo da pressão final a dividir pela pressão inicial. Portanto, fica uma expressão que me vai permitir calcular variações de energia livre de Gibbs, multiplicando o número de moles pela constante dos gases perfeitos, pela temperatura e pelo logaritmo do quociente das pressões finais e iniciais dos meus gases. Já cheguei a uma expressão para a variação da energia livre de Gibbs em função das pressões. Portanto, consigo, quando faço uma variação de pressão, saber se essa variação corresponde a um processo espontâneo ou não, calculando o ΔG e vendo se é menor ou maior que 0 ou igual a 0, mas agora dava-me jeito poder calcular esta variação de energia livre de Gibbs para uma variação que ocorra no estado padrão. E reparem que nós definimos que no estado padrão a pressão tinha que ser uma atmosfera. Portanto, se eu obrigar as minhas pressões a ser sempre expressas em atmosferas, este quociente fica PF a dividir por 1. Portanto, isto é igual a PF, à pressão final. Ou seja, eu, para simplificar, já nem preciso sequer do subscrito F, e posso significar por isso simplesmente a pressão por P. Este P refere-se sempre à pressão final e a pressão inicial é considerada o estado padrão. Então, nesse caso, para uma dada substância no estado padrão, e o estado padrão é a uma atmosfera, eu posso, por isso simplesmente, escrever nRT logaritmo de P. Atenção que eu agora a este P não posso chamar pressão,
porque obviamente o que está dentro de um logaritmo não pode ter unidades. Portanto, é a pressão obrigatoriamente expressa em atmosferas, e esta pressão representa quantas vezes esta substância, nas condições em que está, é mais eficiente que a mesma substância à pressão de uma atmosfera. Portanto, quando o P é 3, significa que a substância é 3 vezes mais eficiente que a mesma substância à pressão de uma atmosfera, o que equivale a ser uma pressão de 3 atmosferas, mas adimensional. Portanto, a este quociente entre a pressão e o valor de uma pressão em atmosferas e o 1 em atmosferas, eu chamo atividade. E reparem que isso vai ser muito útil, porque agora permite-me generalizar esta fórmula para outras situações. Por exemplo, se eu quiser transferir esta fórmula para reações em solução, portanto, em que os componentes estão em fase aquosa, eu posso apenas dizer que, para reações em solução, o ΔG é igual a N RT, logaritmo da atividade expressa em concentrações, e aquela atividade é a concentração de um dado componente em molar a dividir pela concentração do mesmo componente quando é o molar. Portanto, a atividade para reações em solução, para cada componente, é quantas vezes esse componente é mais eficiente que o mesmo componente quando está na concentração de 1 molar. Portanto, esta fórmula, ao eu ter colocado o que está dentro do logaritmo como uma atividade, portanto, uma grandeza adimensional, permitiu-me generalizar a outras situações. E ainda posso passar não só à solução, mas para líquidos puros e estado sólido. E o que se define é que para líquidos puros a atividade é 1 e para sólidos a atividade também é 1. Portanto, se eu numa reação química tiver um produto ou um reagente que é um líquido puro, a sua atividade é 1. Se tiver um sólido, por exemplo, numa reação de dissolução-precipitação, a sua atividade também é 1. Tenho aqui as minhas formas para expressar a variação da energia livre de Gibbs para pressões ou para concentração de componentes em solução aquosa, e o que eu queria agora é pôr estas formas numa forma mais apelativa para os químicos. Normalmente os químicos gostam sempre de reportar as grandezas em relação à unidade a mol, portanto, ao número de Avogadro de partículas. Nesse caso, a única coisa que eu tenho que fazer é dividir estas grandezas por n, que é o número de mols, e fico com as grandezas expressas de forma molar. Ou seja, eu fico com G igual a G0, portanto, se expressar o ΔG como G menos G0, fico com G igual a G0 mais RT, logaritmo neperiano de P, ou, no caso de componentes em solução, G0 mais RT, logaritmo neperiano da concentração. Portanto, isto é uma das maneiras de expressar o ΔG sob a forma de unidades por mol, mas uma outra maneira que eu posso fazer é pensar que normalmente o ΔG vai-me traduzir o efeito da espontaneidade de uma reação, ou seja, vai-me indicar em que sentido é que a reação flui. Portanto, se flui dos reagentes para os produtos ou se flui dos produtos para os reagentes. Reparem que eu tenho situações semelhantes quando tenho uma descida, por exemplo, de um líquido por gravidade, por exemplo, numa ribeira ou num rio, que vai do topo da montanha para a planície, ou na corrente elétrica, quando tenho a corrente elétrica a fluir de um potencial mais negativo para um potencial mais positivo. E, portanto, eu posso, o que me dava jeito, é ter uma grandeza semelhante para ver em que sentido fluem as reações químicas. Para isso precisava de um potencial. E então eu posso também criar uma grandeza que é definida por mol, mas que tenha o significado físico de um potencial. E nesse caso eu vou definir aqui um potencial, portanto vou criar um símbolo que eu vou chamar μ, vou chamar potencial químico, e que eu vou definir como a derivada da energia livre de Gibbs em ordem ao número de mols. E, portanto, a esta grandeza, derivada da energia livre de Gibbs em relação ao número de mols, vou chamar potencial químico. E, portanto, com esta definição, o potencial químico fica igual ao potencial químico nas condições padrão, mais RT, logaritmo neperiano da atividade, que pode ser expressa ou em pressões em atmosferas, ou em concentrações molares, ou para os líquidos puros como 1, e nesse caso o logaritmo de 1 é 0, ou para os sólidos também como 1.